sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Conserve os olhos fixos em um ideal sublime. Dedique-se ao máximo e lute sempre pelo que deseja. Não esmoreça, conquiste, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de sentir o sabor da vitória. Linda reflexão de Marco Aurélio Santos. A habilidade de número 4. Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, transmissão de calor. Vocês irão encontrar todo o material no livro didático de vocês, a partir da página 189. Quando nós falamos de transmissão de calor, nós temos em mente o que seria, professora? Denomina-se transmissão de calor a passagem da energia térmica de um local a outro. Essa transmissão pode ocorrer de três formas. Quais são elas? Condução, irradiação e convecção térmica. Repito, essa transmissão de calor acontece por três fases, que são elas: convecção térmica, irradiação e condução. Professora, o que seria condução térmica? É a situação que o calor se propaga através de um condutor, apesar de não estar em contato com o outro. Com outro quê, professora? Com outro corpo. A fonte de calor pode ser modificada se houver condução de calor por meio de outro corpo. Professora, irradiação, que seria? São exemplos de calor e propagação de energia térmica, como forno micro-ondas. O aparelho faz o quê, professora? Qual a função? Aquece os alimentos sem que haja contato entre eles. E convecção térmica, essa forma de transmissão de calor estabelece a partir de movimentos de massas fluídas, trocando posição. Exemplo, o ar em torno, que é aquecido, se aquece, tornando-se menos denso que o restante, ou seja, ele está quente e passa a ser frio. Nós temos exemplo de quem? Do ar-condicionado. E, na verdade, o que seria calor? Atualmente, dizemos que calor é a forma de energia que se transmite de um corpo a outro em razão da diferença da temperatura. Então, qual é a diferença? Diferença de temperatura. Essa energia só é chamada calor enquanto está sendo transmitida. Então, eu só posso falar que é calor se essa energia for transmitida. Na verdade, denominada como energia em trânsito. Depois, ela só é absorvida pelo corpo, não pode ser chamada de calor. Se ela é transmitida ao corpo, ela é chamada de calor? Não. Não é correto falar sem calor contida em nenhum corpo. Então, como é denominada diferença de temperatura? É o calor em forma de energia transmitida de um corpo a outro em razão da diferença da temperatura. Essa energia só é chamada de calor enquanto está sendo transferida. Então, se é uma energia transferida, eu irei denominá-la como energia em trânsito. Condução. Eu disse a vocês que a condução é a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Apesar de não estar em contato
apesar de não estar em contato. Vamos observar direitinho. A transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contato direto necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Característica de meios estacionários. É a transferência de energia através de quê, professora? Das partículas energéticas menos por mais contato direto. Condução térmica. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. Então, quando eu digo a vocês que dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio. Nesse processo, eu tenho dois tipos de moléculas. Moléculas do corpo mais quente, podemos denominar como partículas mais quente, e nós temos também moléculas de corpo mais frio, transferindo a energia para este. Este processo de transferência de energia é chamado de condução térmica. A condução térmica só ocorre quando há um meio material, pois ela depende da presença de moléculas. Então, para acontecer esse processo de condução térmica, professora, o que é que precisa? Precisa da presença de moléculas. Convenção. Transmissão através de agitação molecular do movimento do próprio meio ou de partes deste meio. Movimento de partículas mais energéticas entre partículas menos energéticas. É o transporte de calor típico dos meios fluidos. Então, nós temos convenção térmica. Essa forma de transmissão de calor se estabelece a partir de movimentos de massas fluídas, trocando posição. Por exemplo, o ar em torno do aquecedor se aquece, tornando-se menos denso que o restante. Então, esse processo nos dará um ar mais frio. Ainda sobre convenção térmica, os líquidos e os gases não são bons condutores de calor. No entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo um para o outro. Neste processo, a convenção desse processo consiste na movimentação de partes de fluidos dentro do próprio fluido. Então, se colocarmos uma vasilha sobre uma chama, a parte de baixo do fluido, ao se aquecer, sofrerá expansão. Terá sua densidade diminuída e assim subirá a parte superior, mais fria e mais densa. Descerá, forma-se então as correntes de convenção, um ascendente e outros descendentes. Então, nós teremos um ascendente e outro descendente. Ainda sobre convenção, a resfriação dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma geladeira, acontece por correntes de convenção. Nós temos aqui também o ar-condicionado. Então, o que acontece? O ar-condicionado, nós estamos em um ambiente quente e há um processo para fazer com que o ar-condicionado nos dê um ar mais frio. Como esse processo cientificamente? Convenção térmica. Ô, professora, quando eu coloco um alimento na geladeira e assim percebe-se que ele gela, qual é o processo?
cientificamente, convenção térmica. Convenção natural e forçada. Na convenção natural ou livre, o escoamento do fluido é induzido por forças em empuxo, que vem de diferenças de densidade, causada por variação de temperatura de fluido. Transporte natural de fluidos. Convenção natural. Essa convenção natural e forçada. Na convenção forçada, quando nós dizemos que a convenção natural, eu coloco uma panela no fogo e ela ferve. Eu devo denominá-la como convenção natural. E convenção forçada. Na convenção forçada do fluido, é forçada a circular sobre a superfície de meios externos, como uma bomba, um ventilador, ventos atmosféricos. Transporte forçado de fluidos, convenção forçada. Aqui nós temos no exemplo um secador, secando o cabelo de uma moça. Esse processo do secador, ele é denominado como quem? Convenção forçada. Por que, professora? Na convenção forçada, o fluido é forçado a circular sobre a superfície dos meios externos, com uma bomba ou um ventilador. Irradiação térmica. Pense nessa fonte natural de calor. Pensou no Sol? Vamos lá, pensem no Sol. Isso mesmo, o aquecimento da superfície do planeta se dá graças à presença do Sol. No espaço entre o nosso planeta, o Sol, aproximadamente, não existe nenhum meio material. Dizemos então que no espaço que espera o planeta, a Terra e o Sol, existe um vácuo. Entre a Terra e o Sol existe o quê? Um vácuo. Com o calor proveniente do Sol, chega até a superfície do planeta, através de ondas eletromagnéticas. Então, chega através de quê, professora? Das ondas eletromagnéticas. Ao contrário da convenção, a transferência de calor por irradiação pode ocorrer entre dois corpos, mesmo quando estão separados por meio mais frio em ambos. Nós temos aqui uma fogueira. O exemplo de quê, professora? Exemplo de condução e convenção. Todos os que nos rodeiam constantemente emitem radiação térmica. Temperatura do ar. A temperatura varia ao longo do dia devido à radiação solar, que atravessa a atmosfera e a radiação é emitida para a Terra. Radiação solar e radiação terrestre. O Sol, gerando energia para a Terra, é denominado como radiação solar. A Terra emite o que? Irradiação terrestre. O Sol na Terra, radiação solar, a Terra emitindo a energia, ou radiação, é denominada como irradiação terrestre. Irradiação térmica no cotidiano. Quando nós falamos no nosso dia a dia, professora, quais são as irradiações térmicas no nosso cotidiano? Pessoal, nós temos estufa. Professora, o que seria uma estufa? Muitas pessoas colocam em galpões aquecido determinadas plantinhas e ela nascem através do aquecimento. Esse aquecimento, ele é denominado como irradiação térmica. A fogueira, professora, é um exemplo de irradiação térmica.
Lâmpada incandescente também é um exemplo de irradiação térmica.